Meu nome é Larissa, né? Larissa Elias, alguns já me conhecem. Eu sou enfermeira do Bloco Cirúrgico do Hospital Primavera, né? Me formei pela Universidade de Tiradentes. Sou especialista em centro cirúrgico e central de material de esterilização, enfermagem do trabalho e gestão em saúde. Hoje estou aqui para falar sobre reorganização e reestruturação do centro cirúrgico na pandemia por Covid. Queria agradecer ao convite do CEP, né, e ao Hospital Primavera por me disponibilizar essa live hoje para apresentar aqui a vocês. Então, com a pandemia, o nosso centro cirúrgico teve uma grande redução do agendamento cirúrgico eletivo, né, devido principalmente a alguns motivos: o medo do paciente, medo da equipe cirúrgica, e pela indicação do procedimento. Por exemplo, se eu tenho uma cirurgia plástica, que é algo que pode aguardar, por muitas vezes o médico e até o próprio centro cirúrgico, né, atuou de forma que conscientizando a equipe para colocar o procedimento mais para frente, né? Então, solicitando que esse procedimento tem que ser adiado, já que não era um procedimento que tem necessidade cirúrgica imediata. Não necessariamente só urgência e emergência, mas aquele procedimento que dá para aguardar um pouco. Não precisa ser realizado naquele momento. Então, a pandemia trouxe um indicador diferenciado, né? E 100% correlacionado. O indicador de produção cirúrgica, ele ficou decrescente, né? Então, a gente parou de produzir mesmo, caiu muito a nossa produção. E, consequentemente, a suspensão cresceu. Então, a gente teve muitas suspensões por esses motivos que eu já relatei. Então, esse foi o reflexo que a gente teve aqui para o bloco cirúrgico na pandemia, né? Outras questões que a gente teve que reorganizar e readaptar aqui foi o fluxo do paciente. Para receber esses pacientes, né, suspeitos ou não de Covid, a gente fez uma etapa dentro do agendamento cirúrgico, que é realizar a confirmação de sintomas gripais, né, no dia anterior ao procedimento para avaliar a remarcação. Então, o nosso setor de marcação de cirurgia, ele faz uma ligação no D+1, que a gente chama, que é no dia anterior, para aqueles pacientes com a intenção de rastrear se ele apresenta sintomas ou não. Caso esse paciente venha informar que está com sintomas gripais, a gente entra em contato com a equipe cirúrgica e avalia a possibilidade de remarcar esse procedimento, de preferência com 14 dias após esse dia da confirmação dos sintomas, como é o padrão que a gente está tendo de atestados. Por exemplo, a pessoa relata os sintomas, passa 14 dias, já sai um pouco da zona de risco de contaminação, né, de outras pessoas. Ou, se a equipe cirúrgica insistir, né, informando que não, esse paciente realmente tem que ser operado, senão ele vai apresentar muita dor, é um procedimento que pode atrasar um diagnóstico de câncer e que precisa ser tratado o quanto antes, a gente mantém aquela cirurgia no mapa cirúrgico, porém com um fluxo diferenciado, né, na admissão desse paciente aqui dentro. E como ficou esse fluxo? Então, esse foi o fluxo que a gente desenvolveu, né, aqui no centro cirúrgico. Eu, juntamente com as coordenações médicas, doutor Guilhermo e doutor Maxwell, a gente, com a parceria das gerências, né, e superintendências, a gente fez esse fluxo com relação como o paciente que é suspeito ou não vai entrar dentro do centro cirúrgico. Então, ficou os fluxos, o paciente suspeito, ele vai ter uma tratativa diferenciada. Aqui no centro cirúrgico, a gente definiu áreas. Eu vou passar só para vocês verem. A gente definiu a área do paciente com sintomas gripais, suspeitos ou confirmados, e a área de pacientes que não têm sintomas gripais. Então, essa parte que vocês estão vendo aqui na foto é a parte da frente do nosso centro cirúrgico. A nossa estrutura do centro cirúrgico ela é dividida basicamente em duas regiões. A área da frente, onde tem um preparo e 3 salas de cirurgia, e a área de trás, onde temos a CRPA e 5 salas de cirurgia. Essas salas da frente, juntamente com o preparo, a gente separou como área para pacientes com suspeitas de sintomas gripais, certo? Ou confirmados, que a gente resume para a área COVID. Então, esses pacientes que precisariam manter o procedimento se enquadram nessa situação, seja ele eletivo que vem de casa, ou seja ele que vem de dentro da instituição internado, a gente encaminha esses pacientes para fazerem procedimentos
nessas salas da frente. Mas existem cirurgias de grande porte que precisam de uma sala maior. Então, essas cirurgias especificamente ficou numa das salas do fundo, que ficou como sala 7. Então, esse paciente ele vai entrar no centro cirúrgico pela porta da frente. Nós temos duas portas de entrada no nosso centro cirúrgico. A porta que fica próxima ao preparo e a porta que fica próxima à SRPA, que é bem distante uma da outra. Então, essa porta da frente já sai diretamente nessa área que eu estou mostrando aqui, no preparo e nas salas da frente. Então, a gente utilizou uma porta que geralmente é a porta de entrada, como porta de entrada e saída dos pacientes COVID, e a porta que era do fundo, que era a porta comumente de saída dos pacientes do centro cirúrgico, porque era um fluxo linear, né, no serviço comum. A gente terminou usando a porta de saída para entrada e saída dos pacientes que não têm sintomas gripais. Então, essa linha daqui que a gente colocou foi para delimitar essa área, né, no corredor. Então, essa área daqui para cá é uma área que a gente classifica como área de sintomas gripais, e daqui para trás ficou como área sem pacientes não suspeitos. A sala de cirurgia, a gente também colocou uma linha vermelha de delimitação na porta da sala, pois no momento da saída da sala de cirurgia, a equipe precisa se desparamentar, né? E todo mundo sabe que uma das etapas de maior contaminação para um cuidado com o paciente COVID é a etapa de desparamentação, né? A maior contaminação da equipe de trabalho com o paciente COVID é no momento da desparamentação. Então, a gente ainda fez também no hospital esse informativozinho que foi disponibilizado para todas as áreas, onde diz como iniciar o seu atendimento, né? O que você tem que colocar e como terminar as etapas de o que você vai tirar. Primeiro, retirando as luvas e higienizando as mãos, depois o avental e o gorro, higieniza as mãos novamente, óculos e máscaras, higieniza as mãos novamente, e aí depois higieniza os óculos com saneamento padronizado e higienize as mãos. Por quê? Porque, diferente do quarto do paciente, na sala de cirurgia a gente tem que tirar muitas coisas dentro do setor e, ao sair, higienizar, né? E descartar tudo aqui na porta do resíduo infectante que a gente coloca do lado de fora. Quando a CCIH daqui também já tem uma identificação padrão, que é essa plaquinha aqui de precaução para contato e aerossóis, onde ele mostra justamente quais são todos os EPIs que tem que utilizar e descreve um pouco quais são os cuidados que a gente tem que ter. Já os pacientes que não têm sintomas gripais, a gente utilizou, como eu falei, a parte do fundo, direcionando as cirurgias de pequeno e médio porte, como sala 4, 5 e 6, para esses procedimentos, e a sala 8 para grande porte, para pacientes com sintomas. Então, a gente tentou o máximo possível segregar esse atendimento. O paciente comum, sem sintomas, ele entra a porta do fundo, vai para a sala de recuperação, que deixou de ser só sala de recuperação para ser sala de preparo e recuperação. Então, a gente preparava e recuperava o paciente no mesmo ambiente, com a intenção de ele não se misturar no ambiente de pacientes COVID, certo? Então, a gente tem um processo totalmente separado de atendimento. O cuidado dentro da sala de cirurgia, todo o cuidado com esse paciente dentro da sala de cirurgia, a gente fez baseado em todas as recomendações, não só da vigilância sanitária, como também, principalmente, baseado nas recomendações da SOBEC, né, que é a Sociedade Brasileira de Centro Cirúrgico e CME, de enfermagem. E lá ela tem um protocolo bem destrinchado de como deve ser o fluxo de atendimento para esses pacientes, tanto para pacientes do bloco cirúrgico como da endoscopia. A gente se embasou muito nisso. Outro embasamento que a gente teve e que a coordenação médica e de anestesia do centro cirúrgico, que é Dr. Guilherme e Dr. Maxwell, fizeram, foi o protocolo de manejo de via aérea COVID, né? Que a gente sabe que quanto mais rápido for o processo de intubação desses pacientes, menor a exposição de quem está presente, né? Menor a produção de aerossóis. No centro cirúrgico, todas as nossas salas têm pressão negativa. Isso melhora muito, porque nesse processo de intubação ou de qualquer procedimento que gere aerossóis, a gente vai ter já a retirada desses aerossóis do ambiente, né, com a pressão negativa dentro da sala. Então, fez o procedimento, de imediato já está tendo troca de ar dentro da sala de cirurgia, diminuindo o máximo possível da exposição das pessoas que estão dentro dessa sala. Mas o Hospital Primavera, desde o início,
da pandemia já disponibilizou todos os EPIs completos, N95, avental impermeável, face shield, todos os EPIs necessários para a gente dar uma assistência adequada para esses pacientes. O planejamento e reabertura da UTI de retaguarda. Então, como eu falei, a gente também fez um protocolo não só baseado no bloco cirúrgico, como também no processo da endoscopia. Por quê? Porque a endoscopia, assim que teve o início da pandemia, saiu uma determinação da Sociedade Brasileira de Endoscopistas, né, determinando que o ideal a se fazer procedimentos de endoscopia era em setores com pressão negativa. Sendo assim, o setor de endoscopia migrou para dentro do centro cirúrgico, pois aqui, como eu falei, todas as salas têm pressão negativa, e aí a gente teve que fazer alguns planos de contingência, porque a gente pensou, a pandemia vai chegar, a ocupação vai aumentar, precisamos rever a quantidade de UTIs disponibilizadas para esses pacientes COVID. Foi disponibilizada uma UTI com 10 leitos, mas sabendo que o pico não tinha chegado ainda, logo no início do COVID aqui em Sergipe, a gente organizou outro projeto de uma UTI de retaguarda, né? E o plano A, que a instituição descreveu inicialmente, era pegar justamente essa área que a gente isolou para o paciente COVID, levantar uma parede e fazer uma UTI de retaguarda lá. E o plano B era usar o setor de endoscopia, que já não estava sendo utilizado, para ser a UTI de retaguarda. A diretoria, assim como a presidência, optou pelo plano B. Por quê? Que é usar a endoscopia, já que a gente observou que a gente estava com um grande medo, como a gente já tinha falado, dos pacientes, dos médicos, com relação à exposição desses pacientes que vinham para o centro cirúrgico ao COVID. E como a gente ainda tinha procedimentos eletivos acontecendo, esse medo aumentava cada vez mais. A gente, inclusive, criou um termo COVID para que o paciente dê ciência de que ele sabe dos riscos que ele sofre dentro de uma instituição ao ser operado. E aí a gente solicitava que ele desse ciência nesse termo. Mas para diminuir esses medos, não só do paciente, como também das próprias equipes, da equipe de enfermagem e médica também aqui de dentro, a gente resolveu optar pelo plano B, onde a UTI de retaguarda foi direcionada para o setor de endoscopia. Daí vem uma problemática, equipe de enfermagem. Como é que a gente vai fazer com a equipe de enfermagem para abrir uma unidade nova? Como a endoscopia veio para o setor de centro cirúrgico, os colaboradores teve que migrar para dentro do centro cirúrgico também. Então, todos os funcionários da endoscopia foram remanejados para dentro do centro cirúrgico para atuar no setor de endoscopia, aqui dentro, certo? Então, a gente fechou uma sala exclusiva só para endoscopia. Basicamente, montamos o setor de endoscopia dentro do centro cirúrgico mesmo. Fizemos, inclusive, uma sala adaptada de desinfecção química para isso. A equipe da UTI de retaguarda teve que contar com a equipe do centro cirúrgico, já que a produção do centro cirúrgico tinha caído, né, a gente diminuiu a produção, não justificava manter um quadro grande de funcionários no turno da manhã, da tarde e da noite, né? Então, a gente resolveu fazer o remanejamento desses colaboradores para assumir a escala da UTI de retaguarda. Então, foi uma redução de mais ou menos 18 colaboradores na minha escala para ser direcionados para essa UTI. Dentre eles, técnicos e enfermeiros. Então, eu fiquei com um quantitativo mínimo que fosse possível tocar um quantitativo de minimamente 4 cirurgias ao mesmo tempo, fora a recuperação do paciente. Então, com esse remanejamento, eu tive que redefinir algumas funções aqui dentro do centro cirúrgico. Por quê? Porque no convívio normal, sem pandemia e com o quantitativo padrão de colaboradores, eu tinha diversas funções entre os técnicos e auxiliares de enfermagem, por exemplo, assim como meus enfermeiros. Eu disponibilizava de 3 enfermeiros, um no preparo, né, no transoperatório, e outro na sala de recuperação. Com a redução, eu fiquei com apenas 2 enfermeiros, um no transoperatório e um para o preparo SRPA ao mesmo tempo. E os técnicos de enfermagem, eles disponibilizavam de auxiliar de anestesia, funcionário do expurgo, funcionário do arsenal, circulante, que é a própria pessoa que circula a sala de cirurgia, e o corredor, que ajudava essa pessoa.
Então, a gente reduziu auxiliar de anestesia, expurgo, arsenal e o corredor, ficando apenas com a função do circulante. Ainda falta o colaborador do preparo e da SRPA, que a gente tinha essas funções dentro do técnico auxiliar de enfermagem. Então, a gente ficou apenas de 7 funções, partimos para uma. Então, aquele colaborador que circula a sala de cirurgia também fazia as outras funções. Então, por quê? Porque eu só tinha basicamente um procedimento por cada colaborador. Então, aquela pessoa que ia circular a cirurgia era a mesma pessoa que preparava o paciente, levava para a sala de cirurgia, circulava a cirurgia, ao término, ela recuperava o paciente para liberar. Também ocorreu um abalo psicológico aqui no setor devido a isso, porque as pessoas já estavam acostumadas a trabalhar com o apoio dos colegas, né? E aí eles precisaram fazer uma nova gestão de tempo dentro de suas tarefas para conseguir dar uma assistência adequada ao paciente. Então, foi uma adaptação que a gente teve que sofrer, assim como os colegas deles que tiveram que ser remanejados para uma UTI, um serviço que eles não estavam acostumados a trabalhar, mas que ficaram treinando um mês. Com um mês de antecedência, eles já estavam treinando na unidade para dar uma assistência adequada a esse paciente da UTI de retaguarda. Então, com todas essas mudanças, a gente foi descobrindo um novo mundo, né? Então, dentro desse novo mundo, ele envolve não só reuniões virtuais, como aqui você pode ver, essa é a minha equipe atual de enfermeiros, a gente fazendo a nossa reunião mensal, de forma virtual, nos adaptando. Tem pessoas que não sabiam mexer muito bem, mas a gente foi aprendendo a se adequar, né? Assim como eu estou me adequando hoje nessa live, a trabalhar nesse novo mundo, né? E que realmente tem trazido algumas experiências positivas, porque a gente está ficando cada vez mais próximo do conhecimento, sempre está tendo conhecimento de fácil acesso, né? Sem precisar ir presencialmente para algum local. E aqui no Centro Cirúrgico, hoje, a gente teve uma dificuldade. A gente, no momento, está fazendo procedimentos de urgência e emergência, eletivos, estamos fazendo pontualmente, porque sofremos algumas dificuldades com relaxantes musculares, que foi uma dificuldade nacional, né? Todos os hospitais do Brasil tiveram dificuldade com relação aos relaxantes musculares, né? O nível, o rocurônio, e aí isso levou a um controle dessas cirurgias eletivas. Isso também aconteceu porque os pacientes que estavam na UTI de retaguarda, nas UTIs, eles aumentaram o consumo desse medicamento, fazendo com que desfalcasse o estoque que comumente era usado apenas para cirurgia. Então, a gente teve que se adaptar a isso, controlamos as quantidades de cirurgias liberadas. Agora que o estoque já está se restabelecendo na maior parte do Brasil, a gente está enfrentando outra problemática, agora em Sergipe, que é a alta ocupação hospitalar. Então, devido à alta ocupação hospitalar, a gente está com muita dificuldade de vaga de UTI e de internação. Então, a gente está segurando o máximo possível também dessas cirurgias eletivas para tentar usar os leitos de internação e UTI para quem realmente está necessitando agora, que são os pacientes COVID, né? Ou os outros pacientes que tenham alguma comorbidade grave e está dando entrada pela urgência. Então, estamos controlando bem essa agenda eletiva por conta disso, para não causar um impacto maior na gestão de leitos aqui do hospital. Eu queria convidar todos vocês, né, para a próxima live da minha amiga Paula Dantas. Ela vai falar sobre planejamento e organização no atendimento de pacientes com síndromes gripais na unidade de emergência, no dia 14 de julho, às 16h30, nesse mesmo horário. Também é um setor com muita importância, né, que é a unidade de urgência com relação ao atendimento no COVID. E queria deixar uma mensagem, né? Deixe as suas esperanças, não as suas dores, moldarem o seu futuro. É de Robert Schiller. E muito obrigada, Vivi. Obrigada a todos pelo convite. Vou descompartilhar a tela, porque eu gostaria de ver vocês enquanto eu apresento. É muito ruim apresentar algo sem enxergar as pessoas. É um momento.